Boa tarde, mais aqui um debate no Café Literário. Esse assunto hoje a gente vai falar de história do Brasil, personagens da história do Brasil, na ficção e na não ficção. E antes de chamar as autoras queridas ao palco, eu queria fazer dois lembretes. A gente vai ter pergunta do público, só que elas serão feitas por escrito. Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão. O pessoal da produção leva papel, caneta. E eu peço letra legível, por favor, na hora de fazer as perguntas, que eu vou encaminhar para a mediadora. A mesa tem 1h30, no máximo, de duração. Os 15 minutos finais vão ser dedicados às perguntas do público. E depois as duas autoras vão autografar na área de autógrafos, aqui bem ao lado do Café Literário, perto da Livraria da Travessa. E, dito isso, eu vou dizer uma palavra que honra, que eu vou repetir aqui em vários momentos. Tenho a honra de receber aqui Maria Valéria Rezende, Mary Del Priore. Subam ao palco, por favor. E a professora Clarice Fuckelman, que vai mediar essa conversa. Que, enfim, acho que vai ser uma delícia, espero que vocês curtam. Obrigada a todos. Boa noite. Assim como a Mânia Miller, a quem eu devo agradecer muito pelo convite, que, na verdade, é um presente poder estar com essas duas grandes escritoras brasileiras. É um prazer estar aqui na Bienal, é um prazer estar especialmente no Café Literário. Bom, são duas escritoras que praticamente prescindem de uma apresentação, mas como o nosso público é bastante grande, não custa dar uma pequena, mínima biografia de cada uma. Eu fiz um roteiro para não me perder, e depois nós vamos conversar sobre os últimos romances que as duas lançaram. Então, aqui à minha direita, finalmente eu conheço pessoalmente uma escritora a quem eu admiro de anos, que por um triz participou de um projeto meu, mas não foi possível, Maria Valéria Rezende, que, como eu, é formada em letras também, tem mestrado em sociologia, e não só é escritora em diferentes gêneros, romance, conto, crônica, não ficção, mas que tem uma história linda de vida em educação popular, é uma guerreira, é uma freira que tem uma visão de mundo de uma largueza impressionante e que vem angariando importantes prêmios literários no Brasil nos últimos anos. Cito aqui alguns, são muitos, como 40 Dias, que foi semifinalista do Oceanos e finalista no Prêmio Estado do Rio de Janeiro, com outros cantos, que é um livro lindo também, Prêmio Casa de las Américas, e hoje vem falar conosco sobre Carta à Rainha Louca. Eu até trouxe aqui comigo. Fiz bem, porque ele não está aqui. E a Mary Del Priore, aqui à minha esquerda, um dos grandes nomes na historiografia brasileira. Também é uma honra poder estar aqui, acompanho a obra dela há muitos anos. Doutora em História pela USP, também com pós-doutorado na França. A Mary, ela lecionou História na USP, na minha universidade, na PUC-Rio, e hoje na Universo. É uma grande pesquisadora da cultura e da história brasileira, notadamente período colonial e império. Ela é membro de várias sociedades importantes, nacionais e internacionais, na área de História e Geografia. E, como a Maria Valéria, também tem uma série de prêmios muito importantes em toda a sua história. São mais de 50 livros, né, publicados. Ela tem Prêmio Jabuti, Prêmio Casa Grande Senzala, e hoje vem falar principalmente da Dona Maria e também um pouquinho do José Bonifácio. Ok? Bom, acho que de apresentação tá bom.
Eu acho que a melhor maneira de conversar com essa conversa é ouvindo as duas fazerem um pequeno resumo desses 2 livros que elas estão lançando hoje, para a gente poder ter um ponto em comum e, então, podermos conversar sobre eles, tá? Então, quem começa, fazer um pequeno resumo, sem contar o final. Eu acho que é mais interessante contar como é que eu cheguei a escrever esse livro. Porque, na verdade, foram uma série de coincidências e de coisas da minha vida que resultaram nesse livro aí. Eu sempre adorei história. Então, meu pai, que era a única coisa para a qual ele nunca dizia não, era quando a gente pedia livro. E lá em Santos, na minha infância, tinha o privilégio de qualquer livro que saísse em algum lugar, a gente pedia, meu pai ia no rádio amador e pedia para um capitão de navio conhecido dele para trazer o livro. Então, eu lia a história como quem lê romance. Eu me lembro quando saiu a coleção da História da Igreja do Daniel Hobbes. Eram 6 volumes, assim, eu li aquilo como um romance, e muita coisa assim, sempre tive um enorme interesse por história. Mas eu não fui fazer curso de história. Eu me dediquei à educação, fiz pedagogia e fui fazer educação popular. E aí, como é que eu me reencontro com a história? Eu comecei a escrever coisas para as comunidades de base, para o pessoal do meio popular, e fiquei conhecida como aquela que sabe escrever em linguagem popular. Então, o pessoal da Ação Católica Operária, aí no começo dos anos 70, queria uma história da classe operária que não existia, mas das classes operárias no Brasil, não existia nem a nível acadêmico uma história. E eles convidaram os historiadores e a mim como a tradutora, né? E os historiadores todos estavam muito ocupados, todos disseram que era muito importante fazer aquilo, mas já estou atrasado, eu tenho um encontro com o meu orientador, não sei o quê, e sumiram todos os historiadores. Aí eu falei, gente, vocês querem fazer? Queremos. Disseram que é importante, que dá para fazer, então vamos fazer. Aí eu me pus a pesquisar, e foram feitos 4 volumes, a gente acabou fazendo 4 volumes, porque eu cheguei à conclusão que eu não podia contar a história da classe operária a partir do fim do século XIX, sem contar por que só apareceu no século XIX. Aí acabou sendo uma longa história do trabalho no Brasil. Aí, pronto, fiquei conhecida como a que escreve história em linguagem popular. Aí o pessoal do Comissão de História da Igreja Latino-Americana, CEILA, me pediu para fazer uma tradução popular de um calhamaço que eles tinham feito da história da igreja no Brasil. Aí eu fiz um livrinho que se chama Não se pode servir a 2 senhores. Vamos embora. Era todo aquele calhamaço num livro de tamanho normal, e legível por qualquer pessoa alfabetizada. E aí o CEILA me ofereceu um seminário de pós-graduação em História da América Latina no México. Eu tinha uns meses estava mudando o meu trabalho, fui para o México. Chegou lá, tinha uma reunião assim, era só homens, todos historiadores, e eu ali no canto. Por sorte, eu fiquei do lado direito, naquele círculo. E ele começou a perguntar, qual é o seu projeto de pesquisa? Ninguém tinha me dito que tinha que ter projeto de pesquisa. Aí eles iam dizendo, então você fica na equipe que está fazendo comigo, e cada um era uma equipe. Eu falei, se eu for ficar numa equipe de homens historiadores, eu vou ser a datilógrafa da equipe. Aí eu tenho que bolar um negócio assim, um projeto de pesquisa individual irrecusável. Aí, como que ele demorou assim, quando ele chegou em mim, eu vim com um projeto pessoal, que é estudar a mulher na história da igreja latino-americana. Pronto, me salvei. E aí foi um desafio danado. Aí eu enfiei a cara, primeiro engoli toda a bibliografia possível sobre a mulher que havia na biblioteca do Colégio de México, que é uma imensa biblioteca sobre a América Latina. Depois eu fui me enfiar o nariz nos arquivos dos conventos. E quando eu estava estudando a mulher, eu comecei a descobrir que eu não encontrava textos das próprias mulheres, só as únicas mulheres de quem eu encontrei textos de próprio punho eram as freiras. Aliás, não é à toa que o maior poeta barroco da América Latina toda é a Juana Inés de la Cruz. E aí descubro que as mulheres que não eram freiras, eu ainda conheci muita gente que
nunca aprendeu a ler porque o pai não deixava a mulher aprender a ler para não escrever bilhete para o namorado. Isso é verdade, não é piada. E aí eu comecei a entrar naquilo e fiquei com a mania. Aí, quando eu terminei, o que eu fiz durante 6 meses foi levantar as fontes e levantar a documentação. Aí o Dulce lá queria que eu ficasse lá para fazer um doutorado. Eu falei, não, vou-me embora. Mas pronto, eu fiquei com essa mania. Então, cada vez que eu tinha uma oportunidade, eu enfiava o nariz nos arquivos. E fui colecionando. Quando eu precisei fazer um mestrado, porque faltava 2 anos para me aposentar e eu estava desempregada, aí pegava a bolsinha do mestrado. Daí eu fiz um trabalho longo sobre a história da vida religiosa feminina, desde o século IV até... E aquilo, mas quando eu estava remexendo no arquivo ultramarino, encontrei um dossiê incompleto que tinha 3 cartas. Uma carta de um visitador, mandado pelo arcebispo da Bahia, bem antes, portanto, da criação da Diocese de Mariana. E essa carta era um sujeito que ele tinha sido mandado para investigar uma acusação, uma denúncia, de que havia uma mulher tentando criar um convento clandestino na região das Minas. Nenhuma ordem religiosa, nem masculina nem feminina, podia entrar na região das Minas, provavelmente porque se supunha que eles teriam mais estratagemas para contrabandear ouro. Haveria mais santo do pau oco, se ainda tivesse os frades e as freiras lá. Então, e o primeiro visitador manda uma carta dizendo, não, é uma mulher piedosa, uma mulher que não tem nenhum varão que a proteja, não tem fortuna para casar-se. Então, ela tem um pequeno sítiozinho onde ela vive e, por bondade, ela recebe outras mulheres na mesma condição. Uma segunda carta que diz, não, deu 1 ano ou 2 depois, e ela enganou, essa mulher é muito astuciosa, ela enganou o primeiro visitador, se ela quer fazer um convento, não sei o quê. E, finalmente, uma carta de próprio punho dessa mulher, que eu tenho certeza que é de próprio punho, ainda fui conferir com um amigo que é paleógrafo, porque é uma letra completamente diferente do que todos os escribas, os profissionais da escrita, tinham mais ou menos a mesma caligrafia, o mesmo tipo de abreviações, o próprio teor da carta. É uma carta irônica, que ela começa por dizer, eu estou escrevendo porque manda a lei, eu obedeço. Mas, certamente, tudo que eu vou dizer não tem sentido nenhum, porque eu sou uma pobre mulher. Cabeça de mulher não serve para essas coisas. E ela vai, ironicamente, desfazendo. Bem, e depois o que aconteceu com ela? Não tinha. Agora, sim, já acharam, está tudo digitalizado, mas eu não quis ler ainda. Porque, nesse tempo todo, eu me sentia, assim, em dívida para com aquela mulher. Porque, poxa, alguém tem que dar voz para ela. Sabe uma coisa que fica lá no fundo, assim? E até que eu comecei a escrever ficção, e, de repente, um dia eu falei, eu já sei como eu vou dar voz para aquela mulher, vou escrever ela vai escrever um livro. Eu fiquei em dúvida como que eu escreveria, depois pensei, se o que eu tenho dela é uma carta, eu vou fazer uma carta, que não é a carta dela, eu não transcrevi a carta dela, mas a partir da história dela, eu fui inventando uma mulher doida. E, claro, uma das minhas preocupações era como que eu, com a minha cabeça do século XXI, vou falar na primeira pessoa como se eu fosse uma mulher do século XVIII. Maria Valéria, como você me pediu, deixa esse truque da sua estratégia para daqui a pouco. Só suspense. A dica para o próximo capítulo. Bom, queridas leitoras, queridos leitores, uma coisa que a Clarice esqueceu de dizer quando nos apresentou. Nós somos primas. É fantástico. Então, a história está no genes. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que eu acho que trabalhos como o da Maria Valéria e o meu acabam se dando as mãos, não só por afinidades familiares, mas porque eles abrem as portas para temas de sociedade que hoje são da maior importância, patriarcalismo, machismo, submissão da mulher e resistência da mulher. É a base do livro da Maria Valéria, quer dizer, essa personagem dela é uma personagem que quer ter voz, e a nossa querida Maria I, Maria Francisca, que nunca teve nada de louca, também quis ter voz e também teve a sua voz calada. Eu conto a história de uma menina feia, a mais velha de 4 irmãs,
E essa menina nasce para ser rainha, os pais não conseguem ter um filho varão. Eu lembro que ter filhos homens era uma espécie de compromisso precípio de toda e qualquer monarquia. E ela, então, vai viver, e é isso que é importante, e é esse o cenário do livro, tem um impacto direto sobre a personalidade dela, num mundo absolutamente barroco, onde anjos e demônios convivem, onde o diabo existe, onde os conventos estão cheios de aparições, as mais fantásticas que vocês possam imaginar, desde o menino Jesus que joga a bola com a freira, até o diabo que carrega a outra até o teto e depois a joga no chão. Enfim, padres peregrinos que cantam pelas ruas as histórias de milagres, os mais variadas, procissões. Então, ela cresce nesse ambiente mágico-religioso, acreditando piamente que Deus e o diabo estão entre nós. E ela vive na sua adolescência fatos que só comprovam isso. O avô dela, Dom João V, mandou queimar milhares de hereges, e os processos da Inquisição, as fogueiras, né, alumiavam Lisboa noite e dia. Ela era obrigada a ver essas fogueiras. Ela sobrevive a um incêndio terrível, onde ela vê as chamas do inferno. Ela vai ver, moça, a execução da família Távora, que a Teresa Távora era amante do pai dela, é uma execução pública absolutamente monstruosa, da qual ela jamais vai esquecer, e ela vai ter um pai que conspira contra a subida dela ao trono. Quer dizer, interessante, dentro de uma família de reis, essa conspiração, essa antipatia que pode nascer de um pai que não quer ver a sua filha ser rainha. Tanto mais quanto essa filha, aos 26 anos, vai casar com um senhorzinho de 45 anos, que era ninguém menos do que o tio dela, que ela adorava e com quem ela tinha uma excelente relação, desde pequenos se gostavam. E esse filho, Dom Pedro, era o filho preferido de Dom João V, que pisava quanto podia, Dom José, essas coisas de pais e filhos que só Freud explicou. Enfim, eles se casam, Dom José depois morre, ela vem a ser rainha. Eu quero ser breve para a gente poder ouvir a Maria Valéria mais. Ela é uma excelente rainha, é bom que se diga isso, é uma mulher serena que soube harmonizar todas as grandes renovações burocráticas que o Marquês de Pombal havia feito em Portugal, com uma aliança com a velha aristocracia, que era uma aristocracia profundamente católica, como ela o era, né? Por que essa mulher é considerada louca e por que ela enlouquece? Ela enlouquece como qualquer uma de nós enlouqueceria, porque em 3 ou 4 anos ela perde simplesmente as 10 pessoas que ela mais amava na vida. Ela perde a mãe, ela perde o marido com quem ela teve uma vida excelente. Aliás, é fantástico ver cartas dessa mulher falando de sexo e orientando a sua filha na noite de núpcias. É coisa que a gente nem imagina para o século XVIII. Ela perde a mãe, perde o marido, perde essa filha que ela amava, perde o filho mais velho, que seria o rei de Portugal, e que conspira contra ela, quer tirá-la do trono o tempo todo. E aí a gente vê essa coisa da mulher que não pode ser rainha, só se quer reis. Vai perder 2 netos, depois ela perde o tio, a quem ela adorava, que era o rei de Espanha, com quem ela se correspondia, o genro que ela adorava, e, finalmente, o seu confessor, que era essa figura que dava a ela apoio moral e que lhe trazia uma certa tranquilidade em meio a todo esse sofrimento. Então, conspirações no palácio que escorriam, né, dos quartos para as cocheiras, das cocheiras para a rua. A população de Portugal acompanhava a vida dessa mulher, que andava de pés descalços em procissão com seu povo, que ia escutar os violeiros das quermesses, uma rainha absolutamente integrada à sua população, esses pequeninos portugueses que ela adorava. E com essa sucessão de perdas, o que acontece, aí é muito interessante, porque, como Maria Valéria, eu tinha muita intimidade com documentos de medicina do século XVIII, a melancolia, que é a doença com a qual ela vai ser diagnosticada, é considerada o banho do demônio. Quer dizer, o demônio era capaz de penetrar no corpo das mulheres entristecidas, melancólicas e tristes, e essa mulher que havia acreditado em Deus o tempo inteiro e que havia recebido todos esses sofrimentos como uma espécie de castigo para se tornar cada vez mais humilde, cada vez mais obediente, ela se sente possuída pelo demônio. E aí é uma história muito interessante, né, em que eu junto justamente a documentação de medicina para analisar
essa tendência melancólica da Maria, que depois vai ser confirmada por um médico inglês que vem tratá-la e que havia tratado de Jorge III e que associa o comportamento depressivo dela ao medo que ela tem do inferno e ao medo que ela tem de ser punida por um eventual crime que ela tivesse cometido. Ela se apaga, né? Ela sai de cena com toda serenidade, há um golpe interno, Dom João VI vai tomar provisoriamente o poder, e depois ela vem para o Brasil, onde ela vive pacatamente, ela vai comer manga lá na fazenda dos jesuítas, ela vai às missas, ela percorre as igrejas, nunca uma louca, uma depressiva, como tantas mulheres que nós conhecemos sem o uso de Lexotan, que naquela época não existia. Esse luto, né, que não se acaba e que fica melancolia, né, até ele se destilado, né, pela perda. Essas duas figuras, né, criadas pela Maria Valéria, né, e a figura que você descobriu e que traz para o leitor essa intimidade, esse cotidiano, né, esses personagens que a gente vê tão lá em cima, né, e aparecem em carne e osso. Essas duas mulheres, a Isabel, de que eu espero, você vai falar um pouquinho dela agora, né? Essa mulher que escreve essa carta para, eventualmente, ser lida por Dona Maria, pedindo socorro pelas condições que ela vive aqui na colônia. Essas duas mulheres, elas chamam muito a atenção pela força que elas têm de resistência à violência, no caso da Dona Maria, as disputas palacianas, o descrédito, né, dela ser capaz de governar o Império Português naquela época. A Isabel, que não é uma pessoa da nobreza, mas que se identifica, né, com a sua patroa, digamos assim, com a nobre a quem ela serve. Essas mulheres, eu achei assim, muito interessante como elas resistem um pouco por esse núcleo de afeto, até muito feminino, né, certos laços afetivos que elas criam, e pelo texto, né, o texto bíblico, no caso de Dona Maria, com seus valores, a que ela muito se apega, de onde ela tira força, e, no caso da Maria Valéria, a gente tem não só a literatura sacra, mas também profana, né, tem até o Gregório de Matos, né, ela chega a escrever como o Gregório de Matos. Então, eu queria perguntar a vocês, assim, pegando essa situação, dessa forma de resistência, nesses valores do texto, no momento, sobretudo no panorama político que a gente tem hoje, essa força da leitura e da escrita. Não é à toa que Maria Valéria coloca como epígrafe, né, uma frase tirada de Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que é um conto exatamente que fala, tem uma conotação erótica, que se até meio repete, já não era uma menina com seu livro, era uma mulher com seu amante. Então, a força da escrita e da leitura como uma resistência a esse clima. Eu queria que vocês falassem um pouco desse sedimento, dessas protagonistas aí. Eu, quando eu comecei a pesquisar e dizer, não, eu vou escrever, eu percebia o seguinte, porque também é um pouco a experiência da gente mesmo, como ler e escrever é uma saída maravilhosa para um monte de sofrimentos da vida, né? Eu, agora já não mais, porque eu estou quase cega, complicado, mas a minha média de leitura era 2.000 páginas por semana, era uma agonia. Quando eu morava no interior da Paraíba, do sertão de Pernambuco, depois que eu tinha lido todos os livros em latim dos padres velhos, para conseguir comprar livro, eu tinha que ir para Recife, para o aeroporto de Recife, na seção de pocket books, e comprava pela largura da lombada. Não queria saber o que era, tudo que é best-seller, o mais grosso. Aqueles livros do James Michener, que é um historiador que faz romances que começam com os dinossauros. Eu lia tudo. Então, material na minha cabeça para inventar coisa não faltava. Mas eu acho que essa é a parte pessoal que eu empresto para a minha personagem, né? Essa descoberta de como você poder escrever e poder ler
é um tipo de liberdade que... E como... e também, outro aspecto que me interessou muito e que também entrou na trama e na construção da personagem, era que você, numa sociedade baseada na escravização, só tinha lugar claro e certo para os senhores e para os escravos. Quem não encaixasse em nenhuma das duas coisas, não tinha lugar, era um ser que vagava, que tinha que abrir seu caminho, etc. Então, uma mulher branca e pobre, essa então era não tinha para onde ir, porque as mulheres eram bens que você utilizava para comprar favores ou para... Então, cada senhor de engenho não queria que suas terras fossem divididas depois que ele morresse, porque senão não podia segurar a cana para alimentar o engenho. Então, eles queriam uma filha, um filho para gerir o engenho. Se tivesse mais filhos, um ia ser padre, outro ia ser militar, outro ia estudar em Coimbra para sair do caminho, morrer no caminho, etc. E se tinha muitas filhas, era um problemão, porque você, para casar uma filha, tinha que ter dote, né? E depois as terras seriam divididas, segundo a lei portuguesa, que proibia o morgadio. Então, na verdade, houve durante todo o período colonial uma luta entre a coroa e os colonos, os sesmeiros, sobre essa questão. Os sesmeiros pedindo para criar convento, porque o único jeito era botar as filhas no convento, fazer os votos solenes, que renuncia a qualquer propriedade, então renunciaria a sua parte na herança. A coroa, por sua parte, queria que se multiplicasse a população branca que se identificava como portuguesa, porque era a única maneira de manter o domínio sobre uma terra que a maioria não tinha nada a ver com português, vinha da África ou era daqui mesmo. E então não tinha uma reação de fidelidade para com a coroa portuguesa. Então, essa luta ela atravessa todo o período colonial e ainda continua depois. Quer dizer, tem um problema populacional aí. Então, eu criei essa personagem, quer dizer, eu não criei, eu descobri essa personagem e desenvolvi. Quer dizer, qual era a situação de uma mulher branca? Então, ela não podia ser escravizada, porque ela não... que não tinha nada, não tinha fortuna, o pai morreu, a mãe morreu, o pai sumiu, não existia lugar para ela. Só que ela sabia ler e escrever, porque ela era a daminha de companhia de uma filha de senhor de engenho. Por outro lado, eu também não queria, eu não sou historiadora, eu não queria fazer uma obra de historiografia com nota de pé de página nem nada, eu queria fazer um romance que arrastasse o leitor até o fim. Então, eu usei um truque que foi inventar um mentiroso, né? Eu inventei um mentiroso que seduz as mulheres do... Então, como ele é mentiroso, eu podia inventar qualquer negócio que a gente fica... Ela mesma que está narrando a história, ela nunca sabe se ele está dizendo a mentira ou verdade, se é mentira ou se é verdade. Aí eu embolei ali tudo o que eu quis, coisas que eu sabia lá de Santos, eu mandei o cara ir para Santos, e peguei as lendas que tinha lá, inventei. Eu me diverti demais fazendo isso, sabe? Eu acho assim... Eu acho que eu preciso escrever um outro romance histórico do século XIX, porque a Josélia Aguiar sacou uma coisa que eu não tinha percebido. Ela disse: o Outros Cantos é um romance de uma mulher do século XX. O 40 Dias é a mulher do século XXI. E agora ela fez uma do século XVIII, está faltando o século XIX. Então, eu vou ter que inventar. Eu estou aqui matutando para fazer um romance de uma mulher do século XIX, porque eu acho que eu não poderia escrever nada sem a Mary e companhia, e os historiadores, porque eu também tenho que ter plausível, né? E aí só aqui, complementando um pouco, né, esse livro magnífico, que realmente você lê, assim, hipnotizada, que a Maria Valéria escreveu, a força de resistência da escrita dessa personagem, às vezes passando anos sem luz, né, tirando do próprio sangue,
num pedacinho de papel para não deixar a memória ir embora. Isso é de uma força, para alguém como eu, formada em letras, né, e que amo literatura, para todos nós aqui, é tão bonita essa imagem, né, da própria, de tirar de dentro de si a própria vida da escrita como resistência, é muito bonito. E a dona Maria tem lá todo esse estofo religioso, que eu acho que de onde ela tira muito da força dela, né? Só complementando o que você disse, o Philip Roth diz que a gente só escreve bem quando fala de si mesmo. Então, é uma espécie de fórmula, né, para a gente escrever bem. A Maricota, como eu chamo, porque eu fiquei íntima dela, a Maricota, ela me fascinou por ser uma mulher absolutamente normal, extremamente feliz. Ela e o marido foram felicíssimos, se gostavam muito, grandes companheiros, viajavam muito juntos. Foi uma mãe dedicadíssima. As cartas dela para a filha, e você disse uma coisa interessante, Maria Valéria, quando a filha morre e ela para de escrever para a filha, ali ela começa a afundar, né? A ter maus pressentimentos, a ter maus pensamentos. Então, enquanto ela escreveu e manteve essa correspondência com a filha, ela estava muito viva, eles gostavam de ópera, gostavam de tomar sorvete, gostavam de tomar chocolate, estavam sempre de mão dada, iam a tudo que era festa religiosa, juntinhos. Era um casalzinho, assim, 20, né? Ela 10, ele 10, adorado, volto a dizer, adorada pela população. Criou várias academias de ciências, de engenharia, de marinha, transformou as cidades portuguesas, construiu estradas, cuidou de iluminação, de sujeira. Enfim, foi uma pessoa que teve um papel importante politicamente e ainda enfrentou 2 sublevações, a Inconfidência Mineira e a chamada Revolta dos Pintos, que foi uma revolta que houve em Goa, cujo plano era eliminar todos os brancos de Goa. Então, o que eu gostei nela realmente foi esse aspecto absolutamente prosaico, uma mulher como todas nós, com as suas preocupações, com as suas mazelas, descobrindo que o filho queria apunhalá-la, descobrindo que o pai a odiava, descobrindo, enfim, que ela tinha que fazer alianças com alguém, buscando essas alianças o tempo todo, e com uma fé inabalável. Eu acho que, para nós historiadores, a coisa mais difícil de discutir é a fé, porque nós somos potencialmente ateus. Não acreditamos em nada, muito menos em políticos, mas, enfim, a fé religiosa, para nós, é sempre um problema tratar disso. Mas os pequenos portugueses, o Eduardo Lourenço, que é o maior teórico literário de Portugal vivo, ele só se refere ao seu povo como os pequeninos portugueses, até hoje banham, né, nesse caldo de misticismo, de crenças, de procissões, de terço, de benzimento, de missas, de orações no final da tarde. E ela estava justamente impregnada desses ares mágico-religiosos todos, e isso a tornou, para mim, uma figura nesse mundo completamente pragmático em que vivemos, individualista, sem nenhuma tolerância, disseminando ódio. O exemplo dessa mulher que acreditou tanto, que se achava mediadora entre Deus e os homens, o quadro que existe dela na Basílica da Estrela, é uma coisa maravilhosa. É ela jovem, muito feia, ela tem aquele nariz de berinjela que a Princesa Isabel vai ter depois, muito feinha, o povo português todo ajoelhado à volta dela, inclusive mestiços e negros, né? Acima dela, Nossa Senhora, e a gente vê aquele povo se dirigindo a ela. O olhar dessa gente, a mão que se estende é a essa rainha que devia fazer a mediação entre o céu e a terra. O meu título para o livro até era Uma Rainha entre Deus e o Diabo, que eu acho que faria muito mais sentido, mas, em nome do politicamente correto, acabaram botando qualquer coisa, como a rainha que não era louca. Bom, como é que ela fica louca, só para terminar? Eu lembro que os republicanos, né, depois das grandes monarquias, sempre fizeram o melhor esforço para acabar com as famílias monárquicas. Aqui no Brasil, coitado Dom Pedro II, que não era grande coisa, mas virou um paspalho velho, com as meias caindo, e em Portugal acabaram com os Bragança. Vocês lembram que a Carlota Joaquina virou ninfômana,
Dom João VI, um glutão bobo, e a rainha Dona Maria, louca, o que nunca foi. Né? Então, esse epíteto de a louca é um epíteto datado, nós podemos acompanhar a criação, e ele nasce justamente quando termina a monarquia portuguesa e nasce a República. Mas uma mulher fascinante, eu me apaixonei por esse personagem, como a gente se apaixona sempre pelas biografias que faz, porque eles são muito parecidos conosco. Isso é que é bonito, essa proximidade, essa contiguidade, né, que apenas o vocabulário que a Maria Valéria trabalha tão magnificamente bem afasta. Eles falam diferente, é um outro mundo, mas são gente como a gente, isso é que é bacana de explorar. E eu acho que dentro, pegando aí, continuando o que a Mary falou, eu acho que deve dar assim, uma coceirinha na cabeça da gente, perguntando assim, como é que é essa passagem desse material todo de pesquisa, né, para, de repente, você criar esse mundo tão atraente, que você transmite, tanto você quanto ela, um afeto por aquela criatura. A gente realmente sai gostando da Dona Maria, a gente sai assim, completamente comovida com a história da Isabel. Então, como é isso? Quer dizer, desse processo de pesquisa, eu não sei, no seu caso, né, que vem do mundo acadêmico e faz parte do mundo acadêmico, formar pesquisadores, né, se você conta com colaboradores, estudantes também, dentro desse seu projeto, e como é que isso acaba chegando à ficção, e no caso da Maria Valéria, que pegou um material lá de 1982, né, e que, de repente, se transformou numa outra coisa, inclusive com um truque de escrita fantástico, porque como o livro inteiro reproduziria o texto escrito à mão. E a Isabel, falando para a Dona Maria, de vez em quando escreve coisas que não podia apagar, a borracha, né, não tinha. Então, ela usou o truque exatamente de trazer para o nosso texto alguns trechos que a gente lê, mas que foram, a princípio, apagados. Censurados pela própria autocensura, para a Dona Maria escutar o clamor dela para ajudá-la. Então, eu queria ouvir um pouco vocês sobre esse processo aí de criação, enfim, esse achado do ponto de vista da técnica, da linguagem, né? Como é que foi? Eu acho que, na verdade, o ano passado me chamaram lá para dar a aula inaugural do Fórum de Debate da Universidade Federal da Paraíba. Eu, que não sou acadêmica, eu falei, meu Deus, o que eu vou dizer? Aí, de repente, eu tive a ideia eu falei sobre a fronteira porosa entre a arte e as ciências. Porque você não pode fazer ciência sem uma hipótese. A hipótese é obra de imaginação, né? Que você tem que depois trabalhar, mas é preciso uma sacada. Por outro lado, a gente não pode fazer arte desinformada e ignorante, porque senão a gente acha que está inventando a roda de novo, né? A gente precisa conhecer. E escrever sobre gente de outro tempo, então, mais ainda. Eu, sem os historiadores, eu não poderia fazer nada, não saberia nada disso. Aí, o desafio é como criar uma trama em que você possa soltar a imaginação e, ao mesmo tempo, não ser inverossímil. Então, eu me preocupava, como é que eu, com a minha cabeça de mulher do século XXI, e rebeldezinha, vou escrever, vou pôr minhas palavras na boca de uma mulher do século XVIII. Então, ela é dada por louca. E ela mesma diz assim, bom, às vezes eu mesma me tomo por louca, porque senão, de outro modo, como poderia eu estar dizendo coisas que nunca ouvi dizer por outrem? Ou seja, ela mesma já avisa que o que ela está dizendo, os outros daquela época dela não dizem. Então, ela vai e risca. Não, isso aqui não pode dizer, porque eu não tenho... então, esse jogo que eu acho que é perfeitamente plausível. Porque a gente só... Eu quero fazer uma nova campanha, que é assim, vamos procurar e desenterrar e trazer à luz os cadernos das avós, das bisavós, das tararavós, que toda a família
ou muitas famílias devem ter guardado no fundo de um baú, se não jogaram fora, né? Porque eu acho que essa capacidade, a mulher foi a mesma sempre, quer dizer, que vem com a mesma composição genética, né? Se a gente hoje é capaz de dar um berro e sair fazendo as coisas... Ontem eu estava conversando com meu sobrinho, que é diretor de uma siderúrgica, e ele disse que a coisa mudou completamente de patamar, o trabalho, na hora que ele começou a contratar engenheiras. Então, eu acho que a gente... É muito importante a gente trazer, através da história mesmo, uma releitura. Isso permite fazer uma outra leitura da história. Eu fiquei com mania de Maria I também, embora eu não fale muito dela no livro, da Maricota. Né? Inclusive, um livro lindo que eu encontrei de uma inglesa, que eram as cartas da... Jornalista. As cartas de uma inglesa que era irmã de um dono de uma fábrica incrível conhecida. Aquilo, que ela vai lá... E que ela, cara herege, protestante, pobre, e ela dorme na casa dele. E ela descreve a visita da Dona Maria à fábrica, com todos os detalhes, que ela estava impressionadíssima, como que uma mulher, que era rainha, era capaz, a atenção que ela deu operário por operário, foi se misturar com os operários, foi assistir a peça do teatro dos operários, comer com eles. E a inglesa estava lá, cartas, alguém que publicou um livro a partir das cartas que essa moça escrevia. É um lugar muito conhecido em Portugal. Esqueci. Já esqueci. Está ali, vocês lêem no livro dela, que tudo que não entender bem no meu, está lá explicado lá. Bom, eu acho que história são 3 coisas. Paixão, eu sou apaixonada, alucinada. Leio sem parar, e gosto dos personagens, e gosto de todos os períodos. Segunda coisa, é um ofício. A gente tem que manter as regras, né? Ler com cuidado os documentos, ser sério, consultar a bibliografia. Mas, em terceiro lugar, eu acho que história é projeto, né? É um projeto de vida, é um projeto que tem que ter coerência. E coerência não é repetir o que a gente falou há 20 anos atrás, isso é redundância. Coerência é você fazer um projeto que seja bom para você e para a coletividade. E o meu projeto foi isso que a Maria Valéria falou e que o Patativa do Assaré falava, falar para todo mundo. Os meus livros falam para todo mundo. Eu acho que a linguagem acadêmica, por mais substantiva que seja a contribuição que as faculdades de história venham dando, ela é excludente. As pessoas não entendem o que está ali escrito, né? Tem que conhecer profundamente teoria, ler milhares de notas de rodapé, até aquela massa de informações fazer sentido. Então, eu caminho na direção oposta, e eu faço questão de que o meu leitor não apenas leia, entenda, mas eu faço questão de descrever o que eu estou dizendo. Quer dizer, descrever significa reconstituir cidades, cheiros, barulhos, barulho de sino, barulho de gente na rua, a vestimenta das pessoas, o cardápio que era consumido. Então, tudo isso eu acho que dá muita carne, muito sangue para os livros que eu faço. E me dedico a isso com a maior seriedade. Hoje nós podemos contar com milhares de teses que estão todas aí digitalizadas, e isso é, obviamente, um grande ganho para pessoas como Valéria e eu, que trabalhamos nessa direção. E vamos aproveitar, vamos ler história, né? História e literatura têm que andar de mãos juntas. É preciso que se leia a história com tanto prazer quanto aquele que dá a literatura. Eu, pelo menos, venho me esforçando para que as pessoas leiam meus livros com um sorriso nos lábios. Olha, só para dar uma dicasinha do que eu falei, aí lá pelas tantas, peguei aqui o acaso, está a nossa escriba lá, imaginando a Dona Maria, que está se dirigindo a ela, e aí olha um trechinho que ela risca, ela escreve, mas tenta apagar, né? Falando das mulheres, né, que são muitas, porque nada melhor resta a mulheres de pouca piedade, de inteligência embotada pela ociosidade, a indolência e a ignorância, aqui metidas à força, igualmente nesse arremedo de mosteiro,
onde agora vivo como nos grandes e nobres conventos que vossa majestade protege e que vossos régios pais e avós, em sua sabedoria, erigiram na Bahia em nome da santidade para a glória de Deus nosso Senhor, o qual, no entanto, só os estultos não veem que melhor servido estaria se não os houvesse. Ou seja, ela diz e a gente lê o que ela riscou. Queria lembrar vocês que vão escrevendo as suas perguntas, tá? Que daqui a pouco vão ser recolhidas aqui para a gente poder dirigir às nossas escritoras. Tá? Eu queria perguntar uma coisa, pegando essa deixa aí, que eu acho que é tão importante, né, que a Mary falou. Uma linguagem acadêmica, né, que tira esse salto alto, né, e que fala, sem que isso, para o grande público, sem que isso seja visto como um demérito. Aí eu pergunto, no seu caso e no seu como freira, e que tão provocativa é nas suas críticas, né, à própria igreja, né, em vários momentos aqui, que tem livros sobre com personagem prostituta, vocês encontraram resistência, confrontos, tanto no mundo acadêmico quanto no meio religioso, em relação às suas produções? Olha, eu encontrei coisas engraçadas, assim. Nunca foi um drama, ninguém... Mas, assim, por exemplo, jornalistas que escrevem a ex-freira, sem me perguntar nada, me botaram ex, porque... E são muitas vezes. Então, me parece que isso corresponde a um estereótipo que as pessoas têm a respeito das freiras, que são umas pessoas meio bobinhas, que não arranjaram marido, foram para o convento por medo do mundo. Enfim, como que poderia escrever É a ignorância das pessoas, porque o maior poeta barroco da toda a América Latina é Juan Inés de la Cruz. Uma figura ímpar na literatura espanhola é Teresa d'Ávila, quer dizer... E as freiras especialmente, porque as freiras eram alfabetizadas, tinha que rezar o ofício em latim. Não eram só alfabetizadas, como sabiam latim. Ela tem um livro muito interessante de uma escritora de Puerto Rico, não, de Costa Rica, que se chama Mujer que sabe latim. É um perigo, mulher que sabe latim. Então, eram as freiras as mulheres que sabiam latim. Porque entre aquelas que eram obrigadas, tinha as que não eram obrigadas, que iam para o convento justamente para poder ser mais livre. É curioso isso, né? E para mim também. Outra coisa que me acontece assim, das pessoas, mas como que uma freira pode escrever? Porque todos os meus livros têm prostitutas. De fato tem, eu não tinha reparado, mas depois eu fui ver que tinha. E aí as pessoas dizem, mas como é possível, como é que uma freira pode escrever sobre prostituta? Por exemplo, agora, recentemente, é possível que haja mulheres jornalistas que vão a prostíbulos entrevistar as prostitutas. Mas até muito pouco tempo atrás, as únicas mulheres que não eram prostitutas e frequentavam as casas de prostituição éramos nós, as freiras. Porque a gente ia lá dar assistência para as... Eu, lá, quando eu morava no interior da Paraíba, em Guarabira, tinha a pracinha, tinha um lugar da prostituição dos ricos, que eram uns negócios meio fora da cidade, muito bacana, e tinha uma pracinha da prostituição dos pobres. Era o meu caminho, era um caminho um pouquinho mais longo para chegar no centro da cidade, mas eu passava sempre por lá, porque de manhã elas estavam, em geral, secando o cabelo ao sol na calçada, e eu ia conversar, ver se estava precisando de alguma coisa, e houve coisas trágicas. Foi no começo dos anos 80, quando começou a AIDS, que não se sabia o que era. Então, elas adoeciam e morriam assim, e a gente só nós é que íamos lá dentro prestar... Então, a imagem que as pessoas têm sobre a vida das freiras é muito engraçada, né? É uma ideia daquela ideia monástica. Eu sou de uma ordem que é muito mais antiga do que a vida monástica, não tinha convento. Uma ordem do século IV, me respeitem. Que é uma ordem Bom, eu tenho todo um trabalho sobre isso, que eu estudei muito isso daí. Então, as pessoas... É engraçado que... E uma vez desses chato de palestra, né? Que provoca, faz pergunta para provocar e deixar a pessoa
que me pergunta assim, se eu tinha voto de castidade, era verdade? Como é possível que uma pessoa que não tem uma experiência de vida sexual ativa, não é uma pessoa completa, como é que pode escrever e ter... Ou não era verdade, que aquilo era só de fachada? Aí eu falei, de repente, escuta aqui, meu filho, seguinte, em qualquer espécie animal, o indivíduo está submetido às injunções da conservação da espécie, né? Tanto é que há várias espécies animais em que, uma vez que o macho fecundou a fêmea, tchau, morre, porque não serve para mais nada. Então, né? Então você pode, por outro lado, é impossível fazer literatura sem uma subjetividade bem estabelecida, certo? Um sujeito, uma individuação. Então, a gente pode até imaginar que um dos primeiros atos, realmente, de individuação do sujeito se pondo frente à espécie como indivíduo, tenha sido de se negar a reproduzir. Não é não? Pode ser, pois era para isso que a natureza o obrigava. Então, sabe, aí tem perguntas assim, que você vê os esquemas que as pessoas têm prontos na cabeça e que não reflete, né? E também essa tentativa de... esse gosto de criar caso. Mas eu não me importo, não. É divertido. Bom, eu saí da USP para poder fazer meus livros, né? Dei uma banana lá para a USP, porque, obviamente, eu não poderia trabalhar como eu trabalho numa casa, digamos, ortodoxa. No início era muito engraçado, porque eu ia para, enfim, congressos e era apresentada como escritora. Eu não era historiadora, era escritora. Mas, sobretudo, depois do Castelo de Papel, que foi um livro em que eu conto a vida da princesa Isabel e que eu desmistifico a abolicionista, porque ela não foi absolutamente abolicionista, aí, a partir daí, a academia passou a ler meus livros. Agora, eu não faço a menor questão que a academia leia meus livros. Eu faço questão que o grande público, jovens professores, estudantes, as pessoas mais diversas, né, gostem de história e entendam que história não é um obstáculo intransponível, mas é uma maneira de viajar no tempo e da gente conhecer da onde veio e para onde vai. Eu digo sempre que nós nunca saberemos quem somos se não soubermos quem fomos. Então, a história, para mim, é essa viagem. Então, indo nesse compasso aí, né, dessa esquecer um pouco dos críticos e pensar mais nos leitores, o que os leitores já ensinaram a vocês sobre o que vocês escreveram? Você acabou de falar da Josélia, que, de repente, descobriu um percurso seu, né? E você certamente deve ter tido algum feedback dos seus leitores em relação a coisas que você disse que você não tinha pensado. Vocês podiam contar alguma coisa nesse sentido, assim, dessa resposta dos leitores? Olha, isso é uma das coisas mais interessantes. Sabe, eu comecei a publicar ficção com 60 anos, né? Que era a hora que muita gente já não tem mais o que fazer. Aí eu nasci de novo, porque eu virei uma nova carreira, uma nova pessoa, uma nova coisa. E uma das coisas mais interessantes que tem é o seguinte, eu sei o que escrevi nas linhas. Agora, nas entrelinhas, cada um lê um livro diferente. E com a facilidade do Facebook, essas coisas que todo mundo acha todo mundo e manda recadinho, eu recebo recados incríveis, assim. Desse livro, bom, ainda não deu tempo de ter muito recado, porque ele saiu há pouco tempo. E não toca tão imediatamente na vida do pessoal de hoje. Mas o 40 Dias, que é uma história de uma mulher que, ao se aposentar, cheia de planos, de tudo que ela não pôde fazer, criando filhos sozinha, etc., ela é obrigada pela filha e por uma pressão da família a largar tudo da vida dela para ir ser avó profissional. Aí eu escrevi esse livro, fiz todo um périplo para escrever esse livro, e aí eu recebo assim, inbox do Facebook, né? Assim, precisava falar com você para lhe agradecer que eu estava a um passo de cair nessa arapuca, eu li o seu livro, tive coragem de dizer não para o meu filho.
A outra que me manda assim: acabo de mandar um motoboy levar o seu livro para minha irmã, que me telefonou chorando, dizendo que o filho e a nora dela só querem saber dela para limpar cocô de menino, para fazer mamadeira, para se limpar a casa, para fazer coisas, e some, continuam na balada do jeito de sempre. E coisas desse tipo, entendeu? Outros, assim, de jovens, de me escreverem: puxa, eu li o seu livro e, de repente, comecei a pensar em como que eu estou tratando a minha mãe. E, quer dizer, eu não tinha uma intenção moralizante quando eu escrevi aquilo. Eu escrevi. São coisas que acontecem assim, que vai clicando uma na outra e faz um... Falei, bom, eu vou escrever essa história. Mas acaba que é uma espécie de autoajuda também. Porque, na medida em que você deixa espaço aberto no seu texto para o outro interpretar e completar, você está dando uma oportunidade para ele objetivar aquilo que estava lá dentro e poder olhar, ler. Cada um lê um livro diferente. Isso é uma coisa sensacional. Eu adoro ouvir leitor, porque eu descubro, às vezes eu vou voltar lá, mas eu escrevi isso, aí eu vou ler de novo, não é que é verdade, que ela tem razão, que de alguma maneira não está escrito com tinta no papel, mas há um subtexto ali que pode ser lido assim. Eu viajo muito e me reconforta muito o carinho dos leitores. Eu vou muito longe nesse Brasil, vou para o Acre, vou para o Amapá, vou para Mato Grosso do Sul, vou para toda parte. Acabei de chegar do sertão do Cariri e o carinho das pessoas é fundamental. A gente se sente muito, muito vivo e sentindo que aquele projeto da gente está dando certo. Agora, eu recebo muito alguma coisa do tipo: você trocou o ano da morte do Napoleão, o revisor deixou passar, ou tem um erro assim assado na página tal. A gente agradece, lógico, né? Eu mantenho muito contato com meus leitores, eles me escrevem muito. Muita gente pedindo orientação de trabalho também, bibliografia, e aí quem fala é a professora, porque eu ainda sou professora, então a gente colabora na medida do possível, porque a ideia é essa, né? É dar o melhor que a gente tem. Então, vamos aqui uma pergunta para Mérida Priori. Pode-se dizer que Maria I se tornou fanática religiosa devido a tantas perdas que a cercavam, ou buscou se aprofundar na religião, buscando uma salvação para suas perdas? Alexandre, historiador. Ela era muito piedosa, fanática não gosto dessa palavra, longe disso. Ela foi educada por uma mãe, por uma avó, que eram profundamente religiosas, e a religião fazia parte da vida dela. Isso é que é fantástico. A religião não faz mais parte da nossa vida, mas no caso dela, sim. Então, ela se sentia responsável pelo povo português, ela fazia muito caridade. Aquilo era o dia a dia dela, quer dizer, não havia... Eu acho que não havia qualquer, digamos, ela não estava desequilibrada no caminho da religião. E ela aceita essas perdas. Eu tenho até uma frase que eu digo no final, quer dizer, quantas vezes o diabo ergueu o punho para empurrá-la, e ela aceitou tudo com uma serenidade, com uma grandeza. É uma figura especial. Não se fazem mulheres mais como Dona Maria, isso não há qualquer dúvida. Mas é bonito a gente pensar sobre isso que Santo Agostinho dizia tão bem: para quem acredita, nenhuma palavra é necessária, para quem não acredita, nenhuma palavra basta. E ela acreditava. E é uma história bonita, é uma história de fé, uma história de crença. Eu respeito muito. Maria Valéria, você que viajou tanto, não só pelo Brasil, mas fora do Brasil, de que modo isso influencia no seu trabalho? Olha, me influencia de duas maneiras. Uma que me dá uma variedade de experiências do aspecto, vamos dizer, externo das pessoas, da maneira de se comportar, de se vestir, de falar, de comer, etc., e das relações sociais diferentes, em diferentes contextos. E, por outro lado, o contrário disso, que é a semelhança que há entre todos nós. Eu me lembro, tem uma irmã da minha comunidade,
que aliás é descendente direta de Dona Maria I, Dom João VI e tudo, que é uma irmã que mora comigo, que é portuguesa, que é ela agora não se importa mais, porque ela não presta mais atenção em nada, que é uma princesa da Casa Real de Bragança, e ela também teve muito tempo na coordenação internacional da congregação, então andou pelo mundo inteiro, e ela me dizia sempre assim, sabe de uma coisa que eu descobri? Que os muito pobres e os muito ricos são iguais em todo lugar do mundo. E eu confirma isso, sabe? Porque, na verdade, os muito pobres, é claro, quando você chega num primeiro olhar, os trajes são diferentes, a maneira da casa, você tem um estranhamento. Mas, na hora que você começa a conviver, os muito pobres vivem todos ao nível das necessidades humanas fundamentais. E elas são absolutamente as mesmas para todos os seres humanos. Então, na hora que você ultrapassa aquele momento... Eu me lembro uma vez que me mandaram para fazer uma missão maluca numa área do Haiti muito isolada, e eu cheguei sozinha lá, eu tinha que me explicar o que eu estava fazendo. E ficou todo mundo assim, dentro de casa, me espiando pela janela, e ninguém falava comigo, eu falando francês, porque eu ainda não sabia falar o creole, e assim, até que eu tropecei numa pedra e caí no chão. Na hora que eu caí no chão e ralei o joelho, saiu todo mundo para me acudir, todo mundo querer me levar para casa, botar um remedinho, pronto, acabou a diferença. A gente, sabe, comecei a conviver com eles de uma maneira, porque eu acho que está claro isso, né? Quer dizer, quando a gente vive no nível das necessidades essenciais, muito mais do que das aparências, aí a gente se encontra, nós nos encontramos todos. Não há barreira criada historicamente, preconceito, nada disso que resista, né? Então, isso é uma experiência, é ao mesmo tempo da diferença e ao mesmo tempo da igualdade. Então, isso faz com que tudo... Eu tenho a impressão assim, que a minha cabeça, é um imenso saco cheio de peças de quebra-cabeças, de puzzles, que eu fui juntando ao longo da vida, todos misturados, mas que eles acabam se encaixando e vão fazendo novas imagens. Então, eu não invento nada. Eu acho que, aliás, é impossível a gente inventar alguma coisa que alguém já não fez. Eu estou convencida disso. A gente pode imaginar a coisa mais abjeta ou mais sublime, alguém já fez. Alguém já fez pior ou melhor do que aquilo. Porque o que gente é capaz, realmente é um negócio fantástico. Bom, uma pergunta aqui para a Mary, depois uma para as duas aqui. A pergunta é, não entendi o que você falou sobre Dom Pedro II, dizendo não foi grande coisa. Gostaria de saber se falou sobre ele ou sobre o que falaram sobre ele. Eu trabalhei muito com o Dom Pedro II num livro que chama-se A Condessa de Barral, A Paixão do Imperador, o editor está até aqui sentado. E eu, na época, descobri lá no Instituto Histórico e Geográfico, mas também lá no Museu Imperial, quer dizer, Dom Pedro II, uma figura querida, eu acho que uma figura doce. E grande intelectual, tenho minhas dúvidas, nunca jamais se achou essa decantada biblioteca que ele teria. A correspondência que ele manteve também com intelectuais estrangeiros, eu digo sempre, a correspondência exige um sistemático retorno. E Dom Pedro, muitas vezes, apenas agradecia, agradeço o livro que eu recebi, agradeço o presente que me foi feito, muito obrigado pela sua visita. Quer dizer, não havia realmente algo de substantivo nessa correspondência. Essas cartas jamais foram encontradas. A viagem que ele faz à Europa, onde ele, hipoteticamente, teria ido à casa de Vitor Hugo, nas suas memórias, ele menciona que Dom Pedro teria ido visitá-lo, mas que eles não se encontraram. Então, essas grandes figuras da intelectualidade francesa, e já do Segundo Império, muita impressão, muito livro, muito jornal, muitas ideias políticas, não se vê Dom Pedro compartilhando ou nadando de braçada no meio desses intelectuais. A correspondência da Condessa de Barral com ele revela bem o homem simples, quase simplório que ele era.
ela mesmo diz para ele: não fale inglês, o seu inglês é macarrônico, fique no francês. Não coma com a faca, isso não se faz nas mesas europeias. Não fique segurando nas pessoas o tempo inteiro, porque isso é um hábito brasileiro que aqui não existe. Então, o que a gente vê é uma pessoa muito simples, né, muito parecida conosco, que não tirava aquele fardão preto com o qual ele transitava. Aliás, nas grandes festas em que ele deveria se apresentar com um traje apropriado, aquela meia que ele usava anualmente na abertura, enfim, do Senado, aquela roupa de gala, ele nunca botou aquilo na Europa, e, portanto, eu acho que foi criado, né, uma imagem de um homem extraordinariamente intelectual. O diário dele, a viagem dele ao Nordeste é um pouco aflitiva, porque vê-se ali um homem observador, né, ele anota, a escola tal, a 2 quilômetros de Salvador não tem mesa, não tem cadeira, não tem quadro negro. Mas quando ele volta à capital, ele pouco age em favor das mudanças necessárias para a educação no Brasil, né? Então, a Condessa de Barral funciona um pouco como uma grande janela para o mundo que ele vai abrir, como os contatos todos interessantes que ele vai fazer na Europa são graças a ela, né? Ele faz uma viagem aos Estados Unidos, onde ali ele é muito bem recebido, né, como, enfim, o imperador da América, e ele vai a uma exposição universal, vai ter contato, enfim, com o primeiro telefone. Mas quando se compara, e tem um grande historiador francês, Lucien Febvre, que diz: a varinha de condão da história é a comparação. Se a gente compara Dom Pedro II com outros homens intelectuais desse período, realmente ele deixa muito a desejar. Então, eu, particularmente, tendo consultado enorme documentação, lido sobre ele, escrito sobre ele, acho Dom Pedro um homem de boas intenções, mas que sucumbiu ali às suas realidades, extremamente sufocado, numa vida provinciana, a toda a oposição que ele faz ao Conde d'Eu, marido da princesa Isabel, que era um homem de luzes, que vem da Europa com uma experiência, inclusive, republicana, porque ele viu a República chegar na Espanha. Ele alerta Dom Pedro o tempo todo sobre a questão da abolição necessária. O Conde d'Eu faz a abolição da escravidão no Paraguai, quando termina a guerra, que tem toda essa tentativa de interlocução com o sogro, que nunca chega a bom fim. Dom Pedro hostiliza o Conde d'Eu o tempo todo. Então, tudo isso, para mim, que o estudou de perto, a mim me parece uma figura humanamente menos saborosa, menos consistente do que diz a historiografia encomiástica, aquela que foi escrita nos anos 30 e 40 e que transforma Dom Pedro, enfim, numa grande figura. Bom, vem uma pergunta aqui que coincide um pouco com a tal que eu disse que ainda queria fazer, tanto que eu vou juntar as duas, que é para ambas. Na opinião de vocês, qual o futuro do estudo de história no Brasil? Eu estava colocando assim: qual é a importância do diálogo com a história no Brasil, que aí não fica restrito à disciplina história, envolve literatura, ciências humanas, ciências sociais, no Brasil, visto que não há investimento em educação e menos ainda em ciências humanas e sociais. Olha, eu acho que, primeiro, tem uma coisa que eu acho fascinante da história, é que você nunca acaba de fazer uma certa história, porque você, como a Mary estava explicando agora, havia uma leitura sobre Dom Pedro II, que certamente tinha lá suas fontes, mas depois você descobre novas fontes, você refaz aquela história, novas fontes, refaz aquela história. Isso eu acho uma coisa fascinante, porque, inclusive, é uma lição para nós. Nós mesmos, quando contamos a nossa vida, cada vez que a gente conta é uma nova versão. E, conforme o público para quem eu conto, eu vou ressaltar certas coisas que eu acho que é o que deve interessar. Eu acho a história fundamental. Eu tenho uma consciência claríssima de que meu pai foi um homem sábio, que a gente tinha, eu acho que a maioria da nossa biblioteca era de história, era mais do que literatura, e é fundamental. E eu acho que a gente tem que
buscar como transformar. Tem esse problema da linguagem acadêmica, que muitas vezes é feita para não ser entendida, para os leigos não se meterem no nosso campo. Aquilo que a Mary está falando, é fundamental você escrever para que as pessoas possam entender. A academia não pode servir só para a própria academia. A academia tem que estar a serviço do povo. Senão, se houvesse mais esforços como esse, quer dizer, da gente ultrapassar a barreira da linguagem acadêmica, que muitas vezes em vez de dizer fui à padaria comprar pão, tomei a perspectiva de dirigir-me a uma instituição de produção panificadora, objetivando, que agora inventaram, né, que ter como objetivo é objetivar. Não é, objetivar é uma coisa que estava subjetiva e foi objetivada. Inclusive, objetivando adquirir produtos típicos desse gênero de indústria, etc. Um saco! Não foi a freira que falou, foi a escritora. Não é para falar a palavra feia, bem. Não é verdade? Enquanto que é o contrário, quer dizer, o que a Mary fez foi você ler como se fosse um romance. E é isso que a gente tem que fazer. Sem história, eu encontro adolescentes que pensam que o mundo começou quando eles nasceram. E que a gente que é velho não sabe nada. Sabe? Como é que você sabe isso na sua idade? Sabe? Porque eu estou mexendo com o negócio, estou explicando para ele. É uma coisa que é fundamental. Ou história ou zero. Eu estou muito preocupada, não sei se há professores aqui de história da escola pública, mas eu estou realmente muito preocupada com o futuro dos nossos jovens que nós estamos formando. Eu acho que a minha geração foi muito responsável por criar uma ilusão para jovens historiadores, sem pensar, né, que eles, em 10 anos, vão ver um mundo completamente diferente, tecnologizado a fundo, né, financeirizado a fundo, e nós estamos formando ou professores para chão de fábrica, quer dizer, para o ensino fundamental e básico, sem dar a eles nenhum substrato, digamos, positivo, assertivo, condições de contar uma história diferente, ou então para esses concursos terríveis para as universidades públicas, que para hoje o professor assistente tem 200 inscritos com mestrado e doutorado, já sabendo que a banca já decidiu qual vai ser enfim, a pessoa contratada, quer dizer, tem sempre uma série de maracutaias também na universidade. Eu acho que as faculdades de História têm que acordar, elas estão completamente fora do tempo. A história hoje é necessária em relações humanas, em conteúdo para comunicação, na museologia, no patrimônio histórico, no turismo, e nós estamos formando alunos que têm que estudar durante 2 semestres história antiga, história medieval. Tudo bem, isso é ótimo, eles poderão fazer isso mais à frente, mas para sobreviver precisa muito mais do que isso, e nós não estamos dando nas faculdades condição desses alunos perceberem que eles terão inserção social, mobilidade social, com o curso oferecido, que é um curso atrelado a esse maldito vestibular, onde não há criatividade, não há inteligência emocional, não há imaginação, não há literatura, não há conhecimentos gerais. Então, eu estou profundamente preocupada, porque eu vejo que nós estamos formando uma massa de desempregados, de frustrados, mais de 50% dos professores de escola pública com problemas de saúde, e tudo isso está passando em branco. Eu não falo nem de salário, porque há estados que pagam muito bem os professores na escola pública, outros menos, mas a gente sabe que uma parte considerável do PIB brasileiro ainda vai para a educação. Então, essa pedra não adianta mais jogar. Agora, temos que pensar qual é a relação que nós estamos criando com os nossos alunos dentro da faculdade, encaminhando-os para um futuro muito sombrio. Tenho muita preocupação com isso. Só acrescentar uma coisinha a respeito disso. Eu me lembro, quando eu era criança e adolescente, havia um conceito cultura geral, que era muito importante, que era justamente, você vai se especializar em engenharia, não sei o quê, mas tem que saber história, tem que ler a gente. E o que aconteceu é que a gente perdeu o conhecimento como prazer,
E as escolas, desde o primário, virou linha de montagem para o Enem ou para o vestibular. É linha de montagem para fazer um vestibulando, certo? E também aquele inglesinho, aquele inglês martelado na cabeça para poder fazer intercâmbio. Quer dizer, tem Tem uma coisa dramática. As universidades públicas não estão na área de humanas devolvendo para a sociedade brasileira o investimento que é feito nos seus estudantes. Isso é dramático. Chama atenção, professores, por favor, acordem, sobretudo professores de faculdades. Eu acho que as ciências humanas estão muito comprometidas, elas estão em declínio no mundo todo e vão ser devoradas pela tecnologia. Então, a nossa batalha a nossa sobrevivência dos nossos alunos é muito grande. Nós temos que devolver para a sociedade brasileira alguma coisa que não está sendo devolvida. Esse isolamento, trabalhos perfunctórios, tese sobre ciclo menstrual da borboleta, nada disso interessa, nós temos que devolver para a sociedade brasileira alguma coisa. E é uma questão muito complicada também, porque a tecnologia, que é muito concentrada na mão de poucos grupos, ela também está vindo muito pesada, em termos até da gente processar os seus efeitos e a forma de relação com o tempo, com a concentração, com o tempo de leitura, poder ler 5 páginas, que exige um pouco mais de concentração. O aluno, muitas vezes, também tem essa dificuldade. São vários dilemas para a gente buscar esses novos caminhos, né? Bom, tem aqui... Isso é irreversível. Está se falando em educação digital? Está se falando em educação digital, humanismo e inteligência artificial. Daqui a 10 anos, eu não sei o que será de nós aqui das humanas. A gente, escritor, está extinto, porque já fizeram um livro que, se você tiver uma trava, assim, começou a escrever um negocinho, depois não sabe mais o quê, o negócio continua para você e faz muito melhor do que você. Ainda bem que nós chegamos antes, né? Então, veio uma pergunta a calhar. Ou seja, para produzir tantos sucessos, tem que ter uma intenção a priori? Se pudessem escolher, quais sensações vocês queriam provocar nos seus leitores? Olha, eu, na verdade, nem imaginei que eu ia escrever ficção. Eu nasci numa família de escritores, tanto do lado da minha mãe como do meu pai. Todo mundo publicava livros, eu só ouvia aquele negócio, já leu o último livro de prima fulana, de tio fulano, de ciclano. Para mim, todo mundo ia escrever livro. Era uma coisa que, como você, com 7 anos, cai os dentes, faz primeira comunhão, com 15 anos, vai no primeiro baile de vestido comprido, naquele tempo, né? Com tantos anos casa, fica noiva com 17, casa com 18, já tem filho com 19, e depois aquele rame-rame. Então, para mim, escrever livro não tinha nada demais. Então, mas eu toda a vida escrevi, porque é uma maneira de... Como justamente eu fiquei mudando de situação, me pôr no lugar do outro e tentar imaginar como era que ele sentia, era uma maneira minha de... E depois, como eu não tinha dinheiro, porque educador popular é uma não profissão, né? Eu, quando tinha algum amigo que ia fazer aniversário, eu escrevia uma história, fazia uma capinha, pintava a capa, desenhava, está aqui seu presente de aniversário, fiz especialmente para você, embora eu confesse que às vezes eu fiz o mesmo conto especialmente para várias pessoas, né? E foi assim que, para mim, escrever era um lazer. E foi assim que uma vez o Frei Beto, que a gente é amigo de infância, eu ia me encontrar com ele, me lembrei, o dia do aniversário dele, eu peguei um conto que eu tinha trazido para os meus irmãos, para São Paulo, para dar para os meus irmãos, e dei para ele, falei, tá, seu presente de aniversário. Aí ele passou para um editor, depois de 3 anos, me liga o Pascoal Soto, que era editor acho que da Moderna nessa época. Olha, eu estou aqui com um texto seu, manda tudo que você tiver. Eu disse, não, engano, nunca mandei nada para editora nenhuma, não sou escritora. Não, peraí, vou ler para você. Então, eu, na verdade, eu não tenho... Cada livro, inclusive, cada livro que eu escrevo é bem diferente um do outro, no sentido de que é um assunto que não tem nada a ver, ou enfim.
Então, eu não sei, mas quando uma história fica me chateando, se eu não parar para escrever, eu sinto uma espécie de compromisso com meus personagens. Todos os meus personagens são gente que tem o direito de falar, é assim que eu sinto, e que eu estou encarregada de segurar o microfone. Então, eu escrevo muito mais, quando muitas vezes perguntam, jornalistas, assim, quem é o leitor que você imagina? Para quem que você escreve? Eu digo, eu não tenho nenhuma dúvida, eu escrevo para os meus personagens. A minha intenção é assim, que aquelas pessoas parecidas com aquelas sobre quem eu estou escrevendo, se pegarem isso, conseguem ler, gostam de ler e se encontram aí. Então, eu quero que os meus leitores tenham tanto prazer de ler quanto eu tive de escrever, mas mais do que isso, eu quero que os meus leitores, ao final de um livro, se conheçam melhor, saibam mais sobre eles do que sobre o autor do livro. Então, esse é o meu objetivo. Eu me lembro que uma vez eu entrevistei o Ciro dos Anjos, né, uns 30 anos atrás, ele disse algo desse tipo, quer dizer, gostaria que meu livro caísse em mãos carinhosas, que é esse afeto, eu acho que todo mundo gostaria de ter. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem um milagre, que é responder 3 perguntas em 30 segundos cada. Pode ser? Então, vai lá, Mary. 30 segundos. É fato que Dona Maria jamais perdoaria seu pai, Dom José I, por ter permitido a perseguição e expulsão dos jesuítas do reino, e isso pode ter agravado o seu julgamento sobre os trabalhos do Marquês de Pombal no reino? Marquês de Pombal foi um grande antagonista dela, não queria uma rainha de jeito nenhum, e ela se mortificou a vida inteira, porque ela devia fidelidade ao pai como filha que era, mas ela ficou horrorizada com as barbaridades que o pai fez, tanto com Malagrida quanto com os Távora. É absolutamente verdade. Existe algum projeto que narre a influência da maçonaria na história do Brasil? Existe, acabou de sair um livro importantíssimo sobre os negros na maçonaria brasileira. O Morel, esqueci agora o primeiro nome dele, Roberto Ricardo, daqui a pouco eu me lembro, é um grande autor, peguem o sobrenome Morel, sobre a maçonaria brasileira, e nós sabemos que a independência, ou melhor, a emancipação, não teria ocorrido sem uma enorme luta entre a maçonaria vermelha e a maçonaria azul. Maria Valéria, em 30 segundos. Escrever para criança e para adulto é a mesma coisa? Olha, para mim, escrever tudo é a mesma coisa. Quem decide se é para adulto, para criança ou para coisa são os editores. Porque eu acho que a criança é às vezes mais inteligente do que o adulto, porque ainda não pregou, não estão bem estabelecidos como se deve pensar. Então, criança é mais interrogativa. Eu adoro escrever, seja lá para quem for. E eu acho que um livro infantil que adulto não ache graça e não goste de ler, não presta. Porque criança é mais... eu vejo muita coisa publicada assim, para criança, supostamente, que supõe que a criança é meio burrinha. Aliás, são uns livros que vêm da China, assim, você não tem nem o nome do tradutor, nem nada, que, desculpe, é papel com tinta, mas não contribui. Então, eu escrevo sempre com a mesma seriedade, com o mesmo engajamento. Pronto. Bom, gente, eu acho que estamos todos muito felizes aqui, nesse tempo que passamos juntos. Eu agradeço muito, em primeiro lugar, a Mânia, por me dar essa oportunidade de estar com essas duas grandes escritoras, escritora, historiadora, escritora freira, pedagoga, e, enfim, vamos saudá-las agora.